Bom dia, meus amigos. Está começando mais um pré-jogo aqui no canal da Cruzeiro Stats. E hoje, dia 5 de fevereiro, o Cruzeiro enfrenta o Coritiba, no Mineirão, às 9h30, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E antes de falar tudo sobre a partida, quem puder se inscrever, curtir, compartilhar, mandar para aquele grupo de cruzeirense que gosta desse tipo de conteúdo, ia ser muito importante para o nosso trabalho. Gente que está trazendo bastante vídeo aqui para o YouTube, temos bastante ideias, temos outros vídeos para trazer também, com opinião, com análise de jogo, análise de contratação. Então, esse ano a gente vem com muito conteúdo por aqui também. Quem puder nos ajudar compartilhando e divulgando vai ser muito bom para a gente. Cruzeiro chega para o confronto contra o Coritiba pressionado por um início não tão bom de campeonato. É certo que venceu a última partida contra o Betim. Não foi uma vitória tão convincente, foi importante pelo resultado, mas o desempenho não convenceu o torcedor. Mas chega pressionado porque é o lanterna do Campeonato Brasileiro hoje. Perdeu a estreia para o Botafogo por 4-0 fora de casa, uma derrota que doeu bastante, mais pelo resultado do que pelo desempenho também. O Cruzeiro não jogou para perder de 4-0, especialmente no primeiro tempo. Segundo tempo muito ruim, e aí acabou levando os 4 gols. O Coritiba, por outro lado, também não está numa situação tão boa nesse início de campeonato, lógico. Foi só uma partida, mas perdeu em casa para o Bragantino. Teve um jogador expulso por volta dos 25, 30 minutos do primeiro tempo, então jogou com um a menos boa parte da partida, e esse jogador não vai estar disponível para esse jogo de hoje contra o Cruzeiro. Então, caso Coritiba não pontue, certamente que liga um botãozinho de alerta ali para o time ficar ligado, porque o time que sobe da Série B tem que ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento, porque quando fica ali por 19º, 18º, fica 1, 2, 3, 4 rodadas, começa a ficar difícil de sair. Então, é muito importante esse início de campeonato para quem veio da Série B, para já afastar, já tentar mostrar que veio para fazer um campeonato diferente do que se espera normalmente dos times que sobem, que é disputar para não cair novamente. O Cruzeiro deve vir com uma formação parecida com a que jogou contra o Betim. Então, vamos ter os mesmos jogadores, mas com a saída dos dois que lesionaram, Jonathan Jesus e Chico da Costa, a volta do Caio Jorge no lugar do Chico da Costa, que seria normal até se o jogador não machucasse, e João Marcelo no lugar do Jonathan Jesus. Então, o Cruzeiro deve vir de Cássio, William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaique, Lucas Romero e Gerson como volante, Christian na esquerda, Matheus Pereira e Arroio na direita, Caio Jorge no ataque. Então, imagino que essa deve ser a formação escolhida pelo técnico Tite. Poderia escolher um time um pouco mais defensivo, poderia escolher, por exemplo, o Fagner jogou na direita quando precisou de fazer um jogo mais defensivo. Seria uma opção, mas acho que contra o Coritiba em casa vai tentar fazer um time mais ofensivo, um time parecido com o que jogou contra o Betim. Já o Coritiba deve vir também com a mesma formação que jogou contra o Bragantino. Então eles vão vir de Morisco, Tinga na lateral direita, Maicon, Thiago e Bruno Melo. Como primeiro volante, William Oliveira, aquele que passou pelo Cruzeiro na Série B, Sebastião Gomes, que é o capitão da equipe, e no lugar de Josué, que foi expulso, deve entrar algum outro volante, como Fernando Sobral, é uma das opções. Então a gente vai ver ainda o que o Seabra vai trazer, mas imagino que possa ser o Sobral ou então algum outro volante do elenco do Coritiba. Não acho que vai colocar um meia de ofício, não acho que vai colocar 2 atacantes, por exemplo. Acho que vai manter a linha de 3 volantes, assim como ele jogou aqui no Cruzeiro também. É bom lembrar que quando treinou o Cruzeiro, ele jogava muito com esse 4-3-3, jogando com 3 volantes, marcando com um meio campo mais fechado. Então imagino que deve ser algo parecido com isso. Nas pontas temos Lucas Ronier, que já foi noticiado como um jogador que o Cruzeiro sondou, Lavega pela esquerda e Pedro Rocha como centroavante, também aquele que passou pelo Cruzeiro, passagens aqui em 2019. Então, eu imagino que para essa partida o Cruzeiro venha para dominar a posse de bola, para dominar o controle do jogo, para ser o protagonista da partida. Isso, tanto pela parte do Cruzeiro, que o Tite gosta muito disso, o Tite quer muito isso, quer que o Cruzeiro tenha a bola, quer que o Cruzeiro tenha a posse,
E o Coritiba do Fernando Seabra, eu imagino que venha também nesse pensamento. Seabra, que a gente sabe que é um treinador que é um pouco mais reativo, que sabe fazer um time que ataca rápido, que sabe fazer um time que contra-ataca muito bem. Isso no Cruzeiro foi algo que deu muito certo à época. O Cruzeiro era um time que tinha um contra-ataque rápido, que tinha um ataque bastante dinâmico, e nos momentos de rodar a bola, de tentar ter mais a posse, não vai tão bem. Assim no Bragantino também foi onde ele teve destaque e acabou decaindo muito por conta dessa diferença de ataque. Então imagino que o Coritiba chega aqui deixando a bola ser um pouco mais do Cruzeiro, deixando o Cruzeiro um pouco mais com a posse de bola, obviamente pressionando, obviamente não dando espaço, mas entendendo que o Cruzeiro vai tentar ter a posse e é normal que tenha. Vamos ver como que vai ser o comportamento do pessoal lá na frente. Então eu digo de Christian, se vai continuar pela esquerda como foi no início contra o Betim. De Arroio, você vai começar como titular pela direita. De Gerson, você vai começar como segundo volante. A gente ainda tem algumas dúvidas do que o Tite imagina. Tem algumas dúvidas do que pode ser o time ideal para esse Cruzeiro do Tite. Então, lógico, a pressão pelo resultado existe, a necessidade do resultado existe. O Cruzeiro precisa vencer, precisa pontuar, ainda mais dentro de casa. O Cruzeiro precisa fazer valer o seu mando de campo, mas ainda está em um período de testes, ainda está em um período de experimentação. O Cruzeiro ainda não chegou num resultado final da equipe de falar, esses aqui são os jogadores que deram certo, esses aqui são os jogadores que estão funcionando. Vamos, a partir disso, tentar adicionar os jogadores reservas, os jogadores que podem acrescentar. Não, o Cruzeiro ainda não sabe ali qual que é o melhor time para se escalar, os 11 iniciais, né? Como o Jardim sabia muito bem. Talvez não chegue a ter esses 11 iniciais, como, por exemplo, faz Flamengo e até Palmeiras um pouco, mesclando jogadores de acordo com necessidade. Mas hoje, o Cruzeiro não tem uma base. O Cruzeiro precisa encontrar uma base forte que, mudando algumas peças ou outras, o time ainda consiga performar bem. Hoje o time não performa bem. Então, a gente precisa ainda fazer a análise de o Christian está funcionando na esquerda, é melhor pela direita, é melhor pelo meio. Gerson, onde funciona mais? Arroio, pela esquerda ou pela direita? Lateral, vai manter o William, vai pôr o Cauã Moraes, vai pôr o Fagner. Então, tem algumas situações que ainda precisam ser resolvidas pelo Tite para encontrar o melhor time. Temos, como eu disse, a ausência de Jonathan Jesus e de Chico da Costa, que lesionaram no jogo contra o Betim. Além disso, o Vidalba ainda não está de volta. O Vidalba, que foi um cara muito importante ano passado, é um cara muito importante pro Fabrício Bruno, que não está fazendo um início de ano muito bom. Isso se passa por sua dupla não estar disponível. Eles são dois jogadores que a característica de cada um casa com a característica do outro. Então, o Fabrício Bruno, ele se favorece bastante pela característica do Vidalba de ser muito mais combativo e vice-versa. O Vidalba pode ser combativo porque o Fabrício Bruno faz uma cobertura muito boa. Então, eu imagino que a volta do Vidalba para esse time titular, quando ele tiver 100%, vai ser fundamental para a melhora do sistema defensivo do Cruzeiro. Apesar de que ainda falta muito. O Cruzeiro ainda precisa melhorar demais esse sistema defensivo, especialmente na linha do meio de campo, que a gente já citou aqui algumas vezes. Imagino que vai ser um jogo em que o Cruzeiro precisa encontrar alternativas de atacar. Teve dificuldades contra o Democrata em enfrentar um time fechado. Teve dificuldades contra o Betim ao enfrentar um time fechado. Então, duas coisas que o Cruzeiro precisa mostrar hoje. Além do que a gente fala sempre, que é determinação, ímpeto, competitividade, de não ter uma marcação frouxa, como foi contra o Botafogo no segundo tempo. Isso é todo jogo, isso é toda hora. Se tiver jogo treino, vai ter que entrar para competir. Então, esse ponto, a gente não precisa falar ele porque tem que ser todo jogo. Agora, para esse jogo específico, tem que arrumar uma forma de atacar com mais maneiras de chegar ao gol, ou seja, um repertório mais vasto de ataque, em vez de ficar só com jogadas na ponta, só ficar com cruzamentos. Se for ficar com os cruzamentos, encontrar cruzamentos diferentes, como os cruzamentos do Arroio, por exemplo, de pé trocado, os cruzamentos do Kaique um pouco mais atrás, um pouco antes da grande área, para chegar dentro da área com um atacante de frente. Então, entender ali quais tipos de cruzamento o Cruzeiro pode usar. Cruzamentos rasteiros, que o Gerson usou bastante contra o Betim, usou 2, 3 vezes.
Então, entender essa variedade de cruzamentos possíveis para evitar aquele chuveirinho, aquele bola alçada na área, bola só cruzar por cruzar. Não é essa a ideia. Cruzar por cruzar não vale a pena. E também entender que quando chegar na frente do gol, tem que ter um carinho, tem que ter uma concentração, tem que ter uma concentração maior para finalizar. O Cruzeiro perde muita chance. O Vídea Real perdeu muita chance contra o Betim, o próprio Caio Jorge perdeu muita chance contra o Botafogo. O Cruzeiro não pode perder chances. É lógico que faz parte, acontece, mas na situação que o Cruzeiro está, nesse início de temporada pressionado e nesse início de brasileiro com uma grande derrota contra o Botafogo, precisa finalizar as chances que tem. É aquela coisa. A gente entende que o jogador pode errar, a gente entende que o jogador ele também não erra de propósito, mas pela situação do Cruzeiro a gente tem que cobrar, os caras não podem errar. Se tá com chance para fazer, tem que matar o jogo. Se tá com chance para fazer o gol, tem que fazer. Porque o desempenho, ele é muito importante ser avaliado, o desempenho do time, o time melhorar, mas o resultado, ele grita. O resultado, ele chama muita atenção, o resultado, ele dita muito o ritmo, tanto do time, como confiança, como entendimento de jogo, de estamos seguindo um caminho que está funcionando, quanto os torcedores que ficam mais felizes com o resultado, é óbvio, pegam o mesmo desempenho. Em um time perde e outro time ganha. É muito melhor quando o time ganha. Não tem jeito. O torcedor fica mais leve, o torcedor fica mais feliz. E até para os próprios jornalistas. Querendo ou não, assim, tanto nós que somos, que fazemos vídeos apenas para o Cruzeiro, mas também a grande mídia que fala do futebol em geral, dita muito a análise e a opinião em relação ao resultado. Então, por exemplo, jogo contra o Botafogo. Na minha visão, o primeiro tempo que o Cruzeiro fez contra o Botafogo foi um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo que o Cruzeiro jogou até melhor que o Botafogo. Em grande parte dele, a partir dos 15, 20 minutos, jogou melhor que o Botafogo. Mas o resultado de 4-0 não vai me deixar falar isso, porque o Cruzeiro perdeu por 4-0. Então, esse resultado vai ser muito importante hoje. Então, manter o foco, manter a determinação, finalizar as chances que tem, encontrar mais formas de atacar e vencer a partida. Se não vencer a partida, não tem como. A gente vai chegar aqui e críticas pesadas em cima do Tite, e clima tenso, clima pesado. Vencer é fundamental para que esse clima também dê uma amenizada. Por outro lado, um pouco fora do jogo, a gente teve a confirmação da venda do Cauã Prats, que a gente já falou aqui em alguns vídeos, está bem encaminhada, confirmação não tivemos, mas o Spindle já disse que está bem confirmada. A situação do Kaique deu uma reviravolta, o Cruzeiro manteve o Kaique, e isso se passou muito pela vontade do jogador, da família do jogador, e até de participação de alguns jogadores. O Matheus Pereira foi citado em alguns veículos de mídia como um cara que foi importante para essa manutenção do Kaique. Tinha uma força muito grande dos agentes, do pessoal que participa da negociação que fosse feita, provavelmente por questões financeiras também, mas a vontade do jogador e toda a vontade da família do jogador também prevaleceu, e ele vai ficar no Cruzeiro. Notícia boa, notícia muito importante, é um dos melhores laterais esquerdos do país, tá fazendo um início de temporada bom. Hoje, contra o Atlético, deu assistência, contra o Betim, quase deu assistência, teve o gol no lado do Chico da Costa, né? Era uma possível assistência. E acho que contra o Coritiba vai dar uma assistência também. Tá conseguindo manter a sua performance defensiva do ano passado, que foi, para mim, o melhor lateral esquerdo defensivo do ano, do Brasil. E tá melhorando ofensivamente, fazendo melhores cruzamentos, driblando de forma mais assertiva, encontrando passes. É um dos grandes nomes do Cruzeiro para essa temporada, eu diria. Além disso, a gente teve a notícia de que o Batistella pode estar de saída. Está muito bem encaminhada para um clube da Rússia por 5 milhões de euros. É uma situação complicada. O Spindle deu uma entrevista ontem dizendo que a escolha pela saída do jogador é uma escolha conjunta de comissão técnica, diretoria, análise de mercado e do próprio jogador. Então a gente precisa entender muito bem
qual que é a análise em relação à comissão técnica e em relação ao mercado. O jogador, tudo bem, se ele quer sair, ele tem a opinião dele de sair. Isso faz parte da escolha dele. Agora, a escolha de comissão técnica de não utilizá-lo, por que a escolha de não utilizá-lo, quem entraria no lugar dele, e se esse cara de fato vai entrar, essa pessoa que está no lugar dele, né, que está ocupando o espaço que ele ocuparia. Então, vou citar aqui o Spindle novamente. Ele, nessa entrevista, ele falou que o reserva do Matheus Pereira pode ser o Gerson, que é até entendível. O Japa, que eu já acho que é mais segundo volante do que meio articulador. Quem jogou como meio articulador no Mineiro foi o Rodriguinho. E quando o Rodriguinho saiu, quem entrou foi o Batistella. Na estreia, pelo menos. Então, assim, Japa eu acho que não joga ali. O Gerson pode jogar ali, mas vai ter que fazer uma mudança. Não acho que entraria. Poderia entrar diretamente sim, mas precisa ter um jogador de ofício para jogar ali. E ele citou o Juan Gabriel. Felipe Moraes também, mas o Felipe Moraes é mais novo, está no sub-20, não acho que entra na questão desse ano. Mas o Juan Gabriel sim. O Juan Gabriel é um jogador muito bom, jogador de seleção brasileira de base, participou do Mundial, participou do Sul-Americano sub-20. Então, assim, a gente precisa entender se o Juan Gabriel ele faz parte desse elenco de fato. Isso a gente vai ver em campo. Ele vai ser utilizado mesmo? Se o Matheus Pereira precisar de descansar, eles vão ter a confiança de colocar o Juan Gabriel? Porque a nível técnico e a nível de jogo dentro de campo, eu até acho que o Juan Gabriel pode ultrapassar o que o Batistella apresentou já pra gente no sub-20 e no único jogo dele no profissional. Acho que o Juan Gabriel tem muito potencial, é um grande jogador, gosto muito do jeito que ele joga. Mas a gente precisa ver esse discurso acontecer em campo. Se ele realmente estaria disputando vaga com o Batistella, estaria na frente da disputa do Batistella, a gente precisa ver em campo se ele realmente vai participar. Porque falar que os jovens vão participar dessa construção é fácil. Agora, se a gente pegar esse ano e o jogador não tiver nem 90 minutos jogados, sendo que o Cruzeiro vai disputar Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, tá rolando o Campeonato Mineiro junto com o Brasileiro. Então, são várias competições ao mesmo tempo e tem que rodar o elenco. E além disso, é muito importante valorizar os ativos. Sobre mercado, por que o Cruzeiro analisa que 5 milhões de euros é um bom valor para o Batistella? 5 milhões de euros é um valor considerável? É um valor considerável, mas a gente precisa analisar que é um jogador de 18 anos, é um jogador que já foi o craque do Brasileirão Sub-20. O Brasileirão Sub-20 do ano passado dele foi muito bom. Foi um dos grandes jogadores da reta final do Cruzeiro da Copinha desse ano, que foi campeão. E o Cruzeiro está vendendo sem conseguir dar minutagem para ele no profissional. É uma venda que, para mim, faz sentido somente se o Cruzeiro diz ele não teria nenhuma minutagem por aqui. E eu acho que esse discurso é o que é mais perigoso. Por que ele não teria nenhuma minutagem aqui? Por que a gente não poderia experimentar ele em alguns jogos? Vai experimentar o Juan Gabriel no lugar? Quero ver se vai. Se o discurso foi esse, eu quero ver se vai acontecer. A gente teria que escolher entre ele ou o Juan Gabriel. Beleza, então eu quero ver se esse ano o Juan Gabriel vai jogar de fato. Porque esse negócio de vamos vender porque não vai ter minutagem, porque não vai ter rodagem, porque vai desvalorizar, não acho que pode funcionar assim quando se trata de um grande jovem com muito potencial. O Rian Guilherme, que foi vendido por 2,5 milhões de euros também, a mesma coisa. O Spindle disse que o Rian Guilherme estava numa posição com outros 7 jogadores. Discordo dele. O Rian Guilherme ele não disputa vaga com o Christian. O Rian Guilherme não disputa vaga com o Gerson. Não disputa vaga com o Lucas Silva. São posições diferentes. Eles são volantes? São. Mas são volantes muito distintos. Eles não jogam, eles não competem pela mesma posição dentro de campo. Então, achei que esse discurso também de ter 7 jogadores na vaga do Rian Guilherme um pouco errado da parte do Spindle, eu não concordei com ele. E, da mesma forma, a gente vai vender porque chegou uma proposta boa, uma proposta com valores mais altos do que a gente pagou,
Vamos manter um percentual, que é um negócio que o Cruzeiro está falando muito, manter percentual de venda, percentual de lucro, percentual... A gente ainda tem que ver qual que é esse percentual, porque falar que tem percentual, beleza, mas é 50% ou é 15%? Tem uma diferença grande aí também, né? Então, ainda esses valores, principalmente de Cauã Prats e de Batistella, a gente precisa ficar de olho para ver qual que é essa porcentagem que o Cruzeiro mantém. Voltando para o Jean Guilherme. O Cruzeiro precisa entender se de novo está acontecendo esse mesmo discurso de não ia jogar, não ia valorizar, não ia ter espaço, não ia ter minutagem. Por que não ia ter minutagem? É Lucas Romero, Matheus Henrique parece que está se tornando o reserva principal ali do Lucas Romero para primeiro volante, e o Murilo, que está subindo de volta do Sub-20, que desceu para jogar Copinha. Agora, é a mesma pergunta. O Murilo vai jogar? O Murilo vai participar? Porque se está tirando minutagem do Jean Guilherme, que estava fazendo um bom mineiro, é para colocar o Murilo. Vai jogar o Murilo? Ele vai ter minutagem? Ele vai participar de 10, 15 jogos no ano? Vai poder ter rodagem para pegar experiência, para poder jogar? Porque se esses meninos não pegam experiência, eles não conseguem disputar, eles não conseguem jogar no mais alto nível. A gente pega, por exemplo, vamos lá, pegar dois exemplos rápidos aqui para tentar exemplificar um pouco. John e Bidon. John no Bragantino foi vendido por 20 milhões para o Zenit agora, e o Bidon, do Corinthians, fez um grande final de 2024, está fazendo um grande início de 25, é um dos destaques no meio campo. E aí falando de meio campo, especialmente por causa de Batistella e de Jean, né? São jogadores que não subiram da base sendo fenômenos, como por exemplo Estevão e Hendrick. O Cruzeiro não pode usar esses caras como comparação. Esses caras são fenômenos, esses caras são fora da curva. Esses caras, se eles aparecerem, Vitor Roque, se esses caras se aparecerem, você vai ver de longe quem são. Você vai ver, você não precisa ser um grande analista para identificar que esse cara, ao subir do sub-20 profissional, esse cara é um fenômeno. Agora, muitos dos jogadores que sobem da base não são fenômenos. Eles são jogadores como esses dois que eu citei, Bidon e John, que são bons jogadores que subiram da base, mostraram potencial na base, mostraram que tem qualidade, mas que precisam de espaço. O Bidon, na primeira temporada dele, ele não deslanchou, já se mostrou ser o melhor. Mostrou bons jogos, oscilou, fez boas participações, fez outras não muito boas, faz parte do processo. John, mais ainda, fez boas participações com o Palmeiras, outras não muito boas, ganhou espaço, perdeu espaço, foi vendido para o Bragantino. E aí no Bragantino, tendo protagonismo, tendo espaço, sendo titular, conseguiu crescer muito mais. Então, os jogadores precisam ter um espaço dentro do elenco em que, ao mesmo tempo que não tem o protagonismo, porque não podem ter nesse momento, não tem qualidade, não tem costas para aguentar uma pressão no Cruzeiro hoje, não devem ter. Tem muitos jogadores aí que precisam ter essa pressão no lugar, mas precisam ter espaço de jogar, de entrar todo jogo, de um jogo ou outro entrar como titular, de jogo que for poupar, coloca o menino nos 90 minutos. Então, o discurso do Cruzeiro é de usar esses garotos. O discurso do Cruzeiro é de dar minutos a esses garotos, e os que estão saindo é porque não ganharam minutagem. Vamos ver se esses que estão aqui vão ganhar de fato, porque senão é um discurso que é falado da boca para fora e que a gente pode pegar no lixo, jogar fora e falar, ó, o Tite vai usar só os jogadores mais velhos mesmo, e os jovens a gente se vira para lá. E aí o Cruzeiro não é mais sustentável. O Cruzeiro não é um time que vai conseguir andar com as próprias pernas, vai depender sempre do Pedrinho injetando dinheiro. Então, fica essa análise também a longo prazo, né, ao longo do campeonato, a gente avaliar como é que vai ser essa performance dos jovens. No mais é isso. Meu palpite para o jogo é de um 3-0 do Cruzeiro. Estou confiante, estou achando que o Cruzeiro esse jogo vai usar como um divisor de águas. Foi falado isso algumas vezes aí nas coletivas, nas entrevistas. Utilizar esse jogo como divisor de águas, como encontramos o time, uma base forte, encontramos aqui alguns jogadores-chave que precisam estar nesse time, e acho que tem tudo para fazer um grande jogo Cruzeiro sim. Espero voltar num pós-jogo com boas notícias. Mas é isso, valeu galera, obrigado. Quem quiser comentar qualquer coisa aí, a gente responde, e é isso, valeu.